Olá pessoal, PG e dízimas periódicas. Eu vou pegar aqui uma dízima periódica, ou seja, um número que é infinito e ele mantém um padrão periódico de repetição. Aqui no caso é o 4, esse 4 se repete sempre. Encontrar a fração geratriz é encontrar a fração que dá esse número aqui. Nós vamos fazer isso utilizando o PG, que na maior parte dos casos não é a maneira mais fácil, mas é a maneira que se encaixa aqui no caso das PGs. Então existem algumas maneiras de encontrar essa resposta nesta aula utilizando PG. Como é que funciona o processo? Primeiro eu olho para o número e identifico quem é o período. Aqui no caso o período é o 4, porque é o 4, 4, 4, 4, 4, que fica se repetindo sempre. Então eu vou pegar esse número e abri-lo, deixando o período isolado, deixando esse número que se repete sempre sozinho. Assim, ó. Isso aqui é 0,4, daí esse 4 é o primeiro 4, mais 0,04, esse 4 é o segundo 4, mais 0,004, esse 4 é o terceiro, e assim segue o padrão para sempre. Agora eu vou reescrever esses números em fração. 0,4 são 4 décimos. Tem um número atrás da vírgula, então aqui embaixo tem o 10. Aqui eu tenho dois números atrás da vírgula, então aqui embaixo eu tenho o 100. Aqui eu tenho três números atrás da vírgula, então aqui embaixo eu tenho o 1000. O 100 é o 10 ao quadrado e o 1000 é o 10 ao cubo. E agora o que eu tenho aqui é uma PG. É uma PG infinita e eu quero encontrar a sua soma. Então nós temos a fórmula da soma da PG infinita que foi vista numa outra aula. Aqui eu vou apenas aplicá-la. Quando é que pode usar essa fórmula? Quando é uma PG cuja razão Q em módulo é menor do que 1. E qual é a razão dessa PG aqui? É 1 décimo, porque olha só, 4 vezes 1, 4, 4 vezes 1, 4. E aqui embaixo, 10, 10 vezes 10, 100, 100 vezes 10, 1000. Então eu tenho uma PG de razão 1 décimo. Então eu posso usar a fórmula, porque 1 décimo em módulo é menor do que 1. Então a fórmula precisa do A1, primeiro termo, 4 décimos, 4 décimos. E a razão aqui, que é 1 décimo. Preciso fazer a conta. 1 menos 1 décimo. 1 são 10 décimos. 10 décimos menos 1 décimo, 9 décimos. Agora eu tenho uma divisão de frações. Mantém a primeira, repete o 4 décimos e multiplica pela segunda invertida. Aqui eu tenho 9 décimos. Eu vou multiplicar por 10 nonos. Simplifico o 10 com o 10, sobra 4 nonos. 4 nonos. Se você pegar a calculadora e dividir 4 por 9, vai encontrar aí o 0,4444. No caso, a calculadora para em certo ponto, mas na verdade esse 4 ele segue sempre. Então, um primeiro exemplo, denote assim, ó, que o período aqui era só o 4, e a resposta foi o período 4 dividido por 9. Agora essa daqui, ó. Qual a fração geratriz de 0,37, 37, 37 e lá vai. Então agora o período é o 37. Então eu vou separar em bloquinhos contendo o 37. O primeiro 0,37 equivale a esses dois números aqui. Depois eu tenho que deixar 0, 0 e vem o 37, que são esses outros dois 37 aqui. Então agora eu tenho que deixar 1, 2, 3, faltou um 0 aqui. 4 zeros. Deixo 4 zeros e na sequência o 37, que são esses dois aqui. Então o que eu tenho aqui? 37 e ele está com dois números atrás da vírgula. Então é sobre 100. 37, mas tem 4 números atrás da vírgula. Aqui tem o 10 na quarta, porque tem 1, 2, 3, 4 números atrás da vírgula. 37, e aqui eu tenho 1, 2, 3, aquele que eu esqueci de digitar 4, 5, 6. Aqui eu tenho 10 na 6.
que é uma PG infinita, e a razão é 1 em cima, e embaixo é 10 ao quadrado, é 1 sobre 100 a razão. Ó, 37 vezes 1, 37. 10 ao quadrado, que é 100, vezes 10 ao quadrado, dá 10 na quarta. A razão aqui é 1 sobre 100. É só ver qual é o número que está multiplicando em cima, qual é o número que está multiplicando embaixo. 1 em cima, 100 embaixo. 1 centésimo em módulo é menor do que 1, então eu posso usar a fórmula da soma infinita. Agora eu vou apenas substituir. Primeiro termo, 37 sobre 100. Razão, 1 centésimo. 1 menos 1 centésimo. 1 são 100 centésimos. 100 centésimos menos 1 centésimo, 99 centésimos. Divisão de frações, eu mantenho a primeira e multiplico pela segunda invertida. O 100 aqui em cima, o 99 aqui embaixo. Simplifica o 100 com o 100, 37 sobre 99. 37 sobre 99. Note que agora o período, ele era o 37 e a resposta é o 37 sobre 99. Então, é o número que se repete. E aqui é 99 porque aqui tem dois números. Olhando aquele primeiro que eu tinha lá, que era o 4444, o período era só 1. E aqui ficou 4 sobre o 9 só. Agora esse aqui. A fração geratriz do 0,0555 e lá vai. Então note que agora a diferença é que o período não começa exatamente atrás da vírgula. O período é o 5, que ele começou um pouco mais tarde. Vamos ver qual é a influência de começar mais tarde aqui. Bom, a ideia vai ser a mesma, a de pegar o número e abri-lo. No caso aqui o período é o 5. Só que eu vou começar com 0,05, porque nesse 0 aqui não tem nada. Então esse 5 é esse 5 aqui. Agora eu vou ter que fazer o 0,005. Que são essas duas casas, eu estou falando desse 5 aqui, E vai seguir o padrão, então agora eu tenho que deixar 1, 2, 3 zeros, que equivale a esses aqui, e daí vem o 5, que é esse 5 aqui. Escrevendo no formato de fração, agora eu estou começando com os 5 centésimos. Eu tenho dois números aqui atrás da vírgula, então é sobre 100. Aqui eu tenho o 5, e eu tenho 1, 2, 3, então aqui é 10 ao cubo. E aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, aqui é 10 na quarta. Isso aqui é uma PG, cuja razão é 1 décimo. Ó, 5 vezes 1, 5. 100 vezes 10, 1000. Então a razão aqui é 1 décimo. O primeiro termo é o 5 sobre 100. E a razão é 1 décimo. 1 menos 1 décimo é 10 décimos menos 1 décimo, 9 décimos. Agora eu mantenho a primeira e multiplico pela segunda invertida. Era 9 décimos, aqui são 10 nonos. 10 dividido por 100, sobra 10 aqui embaixo. Então aqui vai ficar 10 vezes 9, 90. E em cima o 5. Então olha só. O número que eu estou falando é esse aqui, cujo período é o 5. O 5 é o que ficou aqui em cima. O 5 é formado por apenas um algarismo, daí tem 9 aqui. E esse 0 aqui é do fato de que o período começou deslocado uma casa. Como eu tenho aqui uma casa em branco, então aqui eu tenho 0. Bom, e se for um número agora assim, ó, o 1,2555 e por aí vai. Aqui eu tenho que o período é o 5, e esse 1,2 aqui, eu vou somá-lo em separado. Quando for um número que tem, além da parte periódica, outras coisas que não sejam zero, eu preciso separar. Eu começo o exercício separando em 1,2 mais, e daí aqui assim, uma parte que só contém o período e todo o resto é zero. Daí o 1,2 é um número decimal finito, isso aqui é o 12 décimos, tem um número depois da vírgula. E esse aqui foi o que eu acabei de fazer,
cuja resposta é 5 sobre 90. Então, esse exercício ele é feito em duas partes. Primeiro, separa, e agora aqui é que começa o exercício da dízima periódica. No caso, é 5 sobre 90, 5 sobre 90. E agora é só fazer as contas. O MMC entre 10 e 90 é 90. 90 dividido por 10 dá 9. Pega esse 9 e multiplica aqui em cima. Ficou o 12 vezes 9, que é o 108, mais o 5, que dá o 113. 113 sobre 90 é a fração geratriz desse aqui. E é isso aí.